Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, internautas. Mais um programa Alquimia da Alma. Vou já começar a dar os contatos. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, hoje eu demorei para escolher o tema. Aí fiquei pensando. E veio um assunto assim bem interessante e polêmico para poder fazer o programa hoje. Hoje nós vamos falar sobre a alma humana e a alma dos animais. Essa relação meio ambiente, homem e animal. Porque nós vemos tantas coisas, tantas controvérsias por aí. Eu tenho um e-mail, que é a Bênção dos Animais, e eu recebo muitos e-mails e também muitos pedidos para ajudar, principalmente gatos. É interessante isso. A quantidade de gatos abandonados é muito grande. As pessoas não têm a responsabilidade de fazer uma castração. Para quê? Para que não se prolifere, não tenha tantos animais assim, soltos, animais perdidos, não, animais deixados à própria sorte. Quando o ser humano ele está à própria sorte, é diferente de um animal. O ser humano ele pensa isso. Eu vou falar alguns tópicos, algumas coisas e fazer algumas comparações. Se você quiser participar, você lembra dos nossos canais? Pois é. Vamos lá. Você pode mandar um e-mail para alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode mandar por Skype, que é a radio.alquimia, pela fanpage, pelo Facebook, pelo grupo da Rádio Alquimia também no Facebook. Pode mandar por eventos profissionais 2010@gmail.com. Depois, esse e-mail do Eventos Profissionais e o meu celular eu vou dar mais no meio do programa, porque se você quiser fazer alguma pergunta sobre a agenda cultural ou como é feito os meus atendimentos, você pode mandar um e-mail que eu falo para vocês. Estou construindo novamente o meu site, otimizando de uma maneira diferente. E então você vai poder entrar, logo ele vai estar atualizado nesse fim de semana. Você vai já com mais algumas atualizações. E você vai poder entrar lá e fazer as perguntas também. Porque eu faço consultorias, inclusive de Feng Shui. Depois você vai fuçar lá e você vai ver as coisas, as novidades, as coisas que tem para ser feitas. E as informações que eu posso passar para você. Vamos lá. A relação do ser humano com os animais. Como seria isso? Isso começou a ganhar um espaço, principalmente depois que por causa dos benefícios dessa relação animal e ser humano. E também, esses animais, eles têm direitos. Eles não podem ser maltratados. E o ser humano insiste nisso. Insiste nessa tecla. É possível nós aprendermos muito com os animais. Eu tenho algumas gatas e a cada dia elas me ensinam. Em atitudes, em comportamento, elas sempre estão ensinando. E eu acabo cada vez mais aprendendo e querendo descobrir mais. O ser humano trata todos os animais como seres inferiores. E se nós formos ver, muitas vezes eles estão muito acima de nós. Por exemplo, um simples fato do amor incondicional. O ser humano ele tem que aprender esse amor incondicional. Os animais,
ele já vem com isso dentro deles. O ser humano que estraga esse lado do amor incondicional, quando põe cachorros para brigas e uma série de outras coisas que judiam, né, dos animais. Os animais, eles são importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque eles são parte da natureza, assim como o homem. E cada um desempenha um papel diferente. Cada um tem a sua importância, tanto os seres humanos como os animais. Só que o homem não reconhece isso, o ser humano não reconhece isso. Porque ele acha que só ele tem os direitos, por ele ser racional, mas muitos seres humanos não têm essa racionalidade. O fato de você maltratar os animais mostra que esse ser humano não deveria ser nem um ser humano. Como os homens tratam? Eu vou questionar, vou jogar muitas questões para vocês pensarem. Então, como os homens tratam os animais? Eles são valorizados? Ou eles passam a ser tratados como mero objetos? Como um objeto qualquer? Às vezes, as pessoas, elas não reconhecem a importância deles. E esquecem que eles são seres vivos também, assim como nós humanos. E como todo ser vivo, deve ser tratado com dignidade, respeito. Não é porque nós possuímos algumas capacidades a mais que nós temos direito de explorar os animais. Explorar os demais, as outras pessoas também, os seres e os animais. Muito pelo contrário. Por nós termos esta capacidade de raciocínio, é que nós devemos notar a importância hiperética da ética e do respeito com os seres vivos. Esses seres vivos que não conseguem se defender por si só. E também a natureza, que também não consegue se defender por si só. Tudo faz parte da nossa sobrevivência, para os habitantes do nosso planeta. O homem, ele se sobrepõe a todos os seres vivos, deixando de lado os direitos dos demais seres. Ele acaba causando maus tratos, extinção. As nossas leis que protegem os animais, principalmente aqui no Brasil, elas são muito falhas. Ainda são muito falhas. Porque elas não dão a punição que seria necessária para esses seres humanos. É até, às vezes, irônico. Eu vejo muitas postagens no Facebook, nesses e-mails que eu recebo, e às vezes é muito irônico falar seres humanos. Porque o que eles fazem, eles acabam sendo desumanos. Existem várias emoções relacionadas do ser humano em relação aos animais. Muitos têm desprezo, porque elas desprezam a importância, desprezam a liberdade e o bem-estar desses animais. Eles não levam em consideração que também são seres que têm sentimentos e emoções. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo no Face que compartilharam, mostrando como um animal fica esperando uma adoção. E quando a gente vê esses vídeos, a gente tem que se colocar no lugar. Como? Finge que você é um ser humano ali, esperando uma adoção. Só que o ser humano, ele sabe pensar, ele é de outra maneira que ele reage a uma série de coisas. O ser humano não vai estar preso numa gaiola. O animal vai. Até o momento que chega a família ideal,
a família para aquele animal. Tem uns que, coitadinhos, eles passam a vida inteira, morrem nesses abrigos. Eu digo esses abrigos que não sabem tratar, que não cuidam direito dos animais, porque existem ainda muitos por aí. Maltratos e desumanidade. É tudo por causa de hierarquia. Porque as pessoas acham que os animais são muito inferiores. Quem é inferior aí? Quando você vê muitos desses desabrigados com os seus animais do lado, os animais estão ali com um amor incondicional, sempre ali, do lado. Faça frio, faça sol, o animal é o único que tem um amor incondicional. Ele não se importa se ele tem uma casa, se ele não tem. Mas por causa disso, não devemos largá-los na rua. Ontem mesmo me pediram uma ajuda para divulgar alguns gatinhos que nasceram de um amigo. E ele falava assim, eu moro num quintal onde a vizinha tem uns gatinhos que nasceram, ela disse que vai jogar na rua. Isso é ser humano, gente? Você não queria que cruzasse? Castra, existe a castração para isso. Faça a sua parte. O animal não tem culpa, instinto. É aquela coisa assim, ele não pensa, é instinto dele. Muitos animais eles são maltratados, por exemplo, os rodeios, as touradas, principalmente as touradas, onde o que acontece? Onde os touros eles são mortos a facada, é uma violência. O animal precisa disso? Ou é a sede de sangue, a sede de maltrato que o ser humano tem dentro dele? Isso não é ser irracional, isso é ser cruel. Isso é a crueldade. Porque elas prezam só a sua diversão, a sua própria diversão. Deus me livre, me divertir com uma coisa que é judia, que maltrata. Então imagina o sentimento que a pessoa tem por ela mesma. Nós deveríamos ter uma interação maior, humano e animal. Existem pessoas que têm sim, todos esses protetores que estão no Face e vários outros, que dedicam a sua vida para cuidar, para recolher. Eu admiro muito essas pessoas. E dão auxílio e acabam encaminhando até para uma adoção. Ou encaminhando para ter algum lar, algum lugar mais seguro. Os animais, eles nos trazem muitos benefícios. É a companhia. Um dos benefícios seria a companhia. Cavalos, cães, gatos. Na nossa sociedade, eles são a referência deles é como animais de companhia. Porque eles têm vários fortes vínculos emocionais com os seres humanos. Nesse companheirismo de animal e ser humano, há uma comunicação e compreensão entre o animal e o dono que muitas vezes é muito mais forte que qualquer relação que a gente possa traduzir em palavras. Além desse companheirismo, existem muitos outros benefícios dessa relação. E esse tipo de relação, eles começam a ser estudados por alguns estudiosos para provar que a inteligência, que os animais também têm inteligência, a afetividade em relação aos seres humanos. Isso a gente vê quando você pega um animal, você resgata um animal, vi vários vídeos,
Você resgata o animal que ele está acuado. Você leva um tempo para fazer com que ele confie em você também. Tantos humanos fizeram maldade com ele, né? Mas para confiar não é fácil. A presença desses animais na nossa vida, na vida das pessoas, promovem vários desenvolvimentos de várias habilidades. Um deles, o exercício da responsabilidade. Às vezes eles agem também como um foco de tranquilizador, de atenção, de tranquilizar o seu dono. Eu falo que muitas vezes quando eu estou assim meio sem rumo, perdida, meio sem saber direito às vezes o que fazer em algumas situações, eu observo as minhas gatas. É tão simples. Elas brincam, pulam, mexem energia. E eu acabo... É como se fosse uma meditação, né? As pessoas falam que não sabem fazer meditação. E estar com elas é uma maneira de meditar também. E as respostas acabam vindo. É uma terapia. Quantas crianças que têm alguns problemas de retardamento, alguns problemas de desenvolvimento, que quando tem o seu animal, um animal de estimação, elas mudam o comportamento. Eles começam a ter uma evolução maior. Então, atualmente os animais eles estão ganhando espaço na psicologia. Para quê? Para ajudar nessas terapias. Outro dia eu estava lendo até um artigo numa revista esotérica, falando da constelação familiar. Você sabe que a constelação familiar é um tratamento? A minha explicação é assim. Eu falo que a constelação familiar é como se fosse um teatro, né? O tratamento é assim, tem o artista principal e tem os artistas secundários. O principal é aquele que foi lá especificamente para ser tratado de alguma situação. E os secundários são as pessoas que estão dispostas a ajudar. E foi interessante que a leitura ficou em volta de um tratamento de constelação familiar que foi feito com cachorro. E as pessoas doaram o seu tempo para ser algumas personagens. E foi interessante porque o cachorro tinha um certo comportamento e mudou esse comportamento. Então, eles ajudam muito nessa área. Nós podemos ajudá-los e eles nos ajudam. O floral também é um do que a gente pode utilizar para mudar, para ajudar os animais. Os animais eles respondem muito mais rapidamente do que o ser humano em várias terapias. Reiki, você já aplicou Reiki? Você que é reikiano? No animal? O gato ele absorve aquilo que ele quer e depois vai embora. O cachorro fica. O gato ele já é mais independente. Todos os animais, com a sua sensibilidade, eles acabam ajudando a entender o comportamento humano. Quando você estuda algumas espécies, é muito nítido isso. Uma das coisas que a maioria das pessoas deveriam ter é a bondade. Para agir de forma bondosa com os animais. De uma forma generosa, amorosa. Porque aquilo que você dá é a lei da atração. Aquilo que você vibra, você recebe. E aquilo que você dá, você também recebe. Você pode não receber naquela direção, mas você vai receber com certeza. Em Santa Amaro, como vocês sabem, eu faço a benção dos animais. É muito gostoso, muito interessante. Eu posso mudar alguns compromissos, mudar alguns eventos, mas eu não deixo de fazer a bênção dos animais. É muito gratificante. E talvez por eu trabalhar essa energia, mexer nessa energia, quando eu estou fazendo algum trabalho, alguma coisa na rua, os animais ficam olhando para mim, eles vêm cheirar, aí eu falo para as pessoas, sabe o que é? Eu tenho gatos. Mas na realidade, os animais eles veem aquilo que o ser humano não vê. E acaba o quê?
enxergando outras coisas, a energia que nós acabamos trabalhando. Na bênção é muito divertido. Tudo na nossa vida, todo trabalho que a gente fizer tem que ser divertido, senão não tem graça. Então nós temos que ter mais bondade, mais consideração com esses seres, seja qual espécie for. Os animais, se você perceber, eles entendem as situações das pessoas e acabam oferecendo conforto, apoio. Eu tenho muito essa vivência aqui na minha casa mesmo. Se eu não estou bem, uma das minhas gatas vem fazer carinho. Ela quer compartilhar, mostrar que ela está aí. Atualmente tenho uma que fica bem sempre atrás de mim, é como se fosse a guardiã. Ela, onde eu estou, ela está, ela vai e fica sempre do meu lado. Então, cada um deles tem uma atitude. Mostram o seu comportamento diferenciado. Cada um é um indivíduo. E as pessoas, e nós falamos, nossa, eles são irracionais. Aí eu começo a questionar, será que são mesmo tão irracionais assim? Existem diversas diferenças entre a alma humana e a alma animal. Elas são físicas, biológicas, espirituais, emocionais, comportamentais, racionais e até intuitivas. Como nós somos seres vivos, né, tanto o homem quanto o animal, eles têm algumas necessidades físicas e biológicas que fazem parte da sobrevivência. Ambos, tanto nós como os animais, nós temos os 5 sentidos físicos, que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Mas o que diferencia é a inteligência, o sentimento, porque o homem é considerado racional, embora muitos não pareçam, né? E o animal, ele não, ele é irracional, mas ele tem sentimento. Por ele ser irracional, eles foram criados com o quê? Com peles, providos ou não de pelos, penas, couro, escama. Para quê? Para sua proteção no habitat em que eles vivem. O ser humano, ele tem apenas pele. Então, nós precisamos usar o quê? Roupas para nos proteger dos frios, do quente, do calor, de todas as estações, de algumas circunstâncias, de algumas dificuldades. Outra coisa que o homem, ele tem capacidade de decidir a respeito das suas atitudes. O animal não. Se fosse para o animal escolher ser abandonado ou ficar na casa onde aquele ser humano o adotou, com certeza, mesmo às vezes ele sendo judiado, ele ficaria naquele ambiente. Mas ele não tem escolha. Eu cansei do brinquedinho e eu jogo fora. É errado. Quantas pessoas acabam abrindo a porta do carro, põe o cachorro para, principalmente o cachorro, né? Põe para desce do carro, deixa lá e o cachorrinho fica sentado esperando, o dono vai embora, né? Esperando a volta desse dono. A volta que nunca vai acontecer. Então, isso é ser humano. Largar e virar as costas? Cansei daquele ser vivo. O homem, entre eles, cansei da minha esposa, então eu vou lá e vou fazer a separação. Mas aí tem que dividir bens, tem que fazer uma série de coisas, uma série de providências serem tomadas. Se no nosso país tivesse as leis que fizessem as punições, com certeza ninguém iria mais estar deixando os animais, abandonando. Mas tinha que ser punição de verdade. Alguns políticos dizem que estão fazendo isso, estão lutando para isso. Quero ver.
A eleição já passou. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver que leis eles vão aprovar e vão brigar pelas leis. Os sentimentos do homem, eles são conscientes. E os sentimentos dos animais, eles são expressados pela inconsciência e pelos seus instintos. Basta você, se você tem um gato, você pode passar a mão no gato? Pode, mas tem uma certa região que o gato não deixa. Então, se você for querer forçar, que é na região da barriga, perto dos intestinos. Se você for lá querer passar a mão e o gato não te conhece, ele vai te atacar, não tenha dúvida. Por quê? Porque é uma parte vulnerável. Quando esses felinos brigam, é ali que eles vão atacar. Por quê? Porque é uma região frágil, é uma pele frágil. E pode vir a óbito, dependendo do tipo de ferimento que um gato faz no outro. Instinto. Ok? Eu vou dar uma pausa, vou falar sobre a agenda cultural. E aí eu volto falando sobre a capacidade do homem e o comportamento dos animais e tudo mais. Se você quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, manda para mim na fanpage, manda para mim no e-mail, que eu terei o maior prazer de ler a sua colocação ou a sua pergunta aqui na rádio. Basta você entrar na fanpage Rádio Alquimia, vai lá nas mensagens inbox, você pode escrever ali e eu falo a sua posição, o que você está pensando, o que você está querendo. Ok? De segunda às sextas-feiras, das 18h30 às 21h30, e aos sábados, das 9h30 às 13 horas, há atendimentos de direcionamento com as cartas em Santo Amaro, na Rua Barão de Cotegipe, 78. Quartas e quintas-feiras, nas Perdizes, direcionamentos, terapia do som, energização, reiki, atendimentos pessoais, por Skype e por telefone. Dia 1 de novembro agora, sábado agora, lá no Paraíso nós estaremos fazendo a meditação de Kuan-Yin e com as tigelas de cristal e os gongos. Vai ser das 15 horas às 16 horas. Você pode se informar pelo telefone 011-2365-1583 ou pelo e-mail contato@estudioyogaintegral.com.br. Você pode também perguntar na fanpage também do Estúdio Yoga, ok? Entra lá ou você vai na minha, você vai ver que eu tenho vínculo, amizade com eles também, ok? Vá lá, vai ser muito interessante essa meditação, que é a chama trina de Kuan Yin, perdão, sabedoria, proteção, justamente com as tigelas, que é uma vibração muito elevada. Dia 15 de novembro, Benção dos Animais, em Santo Amaro, às 15 horas. Leve seu animal, uma garrafa de água. Se você não puder levar a garrafa de água nem seu animal, vai e faça à distância. Nós temos também um tratamento à distância para os animais. Vai lá, porque assim, você se cuida em algum lugar? Não, vai se cuidar. E aí você acaba levando o seu animal, passando a bênção lá. Cuide de você e cuida dele também. Dia 23 de novembro, festa ritualística cigana em Santo Amaro, das 12 às 19 horas. O ingresso é um valor simbólico, mas mesmo assim vai dar um direito ao sorteio de uma imagem de Santa Sara Kali, que estarei eu que vou pintar a imagem. Nós vamos ter místicos, que seriam as runas, cartas xamânicas, moedinha, baralho cigano. Vai ter uma expositora fornecendo os almoços, então você pode ir lá, pagar o seu almoço, uma comida bem gostosa da nossa expositora. Teremos ainda mais 5 expositores, sempre no tema.
Ok? Tema cigano, vendendo CDs de Santa Sara, algumas orações, alguns kits de orações de Santa Sara. Vai lá, dia 23 de novembro. Também na fanpage da Casa do Dr. Goldenberg você também vai encontrar essas informações. Vai lá em Santa Amaro, tá? Barão de Cotegipe, 78. Dia 28 de novembro, no Centro Cultural Rio Verde, em Pinheiros, atendimentos de tatuagem de rena e direcionamento das cartas, e vai ter o show da Orquestra Bandida. Eu estarei fazendo leitura e tatuagem de rena. Agora, dia 9 de novembro, também estarei no Belly Dance Nights. O que é o Belly Dance Nights? É um local onde as dançarinas de dança do ventre, danças orientais, elas mostram a sua arte. Então vai lá, é a partir das 18 horas, lá no Coconuts, centro da cidade, tá? Ali no bairro Santa Cecília, ok? Vale a pena você ver várias artistas, porque elas são artistas. Eu estarei lá fazendo tatuagem de rena e leitura também de cartas, além de vender alguns produtos. Dia 30 de novembro, no Sesc Pompeia, meditação ativa com música ao vivo. O sanfoneiro Márcio Dedel e o percussionista André Belisário estarão fazendo esse trabalho juntamente comigo. A meditação ativa é aquela que você faz movimentos para que você possa entrar na meditação. Ok? Meditação ativa, você vai ter os seus, de minuto a minuto, cada 15, 20 minutos, é uma fase da meditação. Às vezes com movimentos mais acelerados, mais tranquilos e até o estado do silenciar a mente. Quando você silencia o corpo, você silencia a mente. Ok? Dia 7 de dezembro, a nossa agenda de dezembro tem a Feira Mística. Nós vamos ter a Feira Mística, a Bênção dos Animais, vai ser dia 6, tivemos que mudar a data, vai ser dia 6 de dezembro. E dia 13 de dezembro estarei também numa festa ritualística, uma feira mística, lá no auditório da Rádio Mundial. Essa feira é a partir do meio-dia, vai até umas 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite. Estarei fazendo leitura de cartas, tatuagem de rena e também estarei fazendo alguns rituais com meditação, dos mestres, dos anjos. Vai ser uma coisa bem legal. Venha também participar dessa nossa atividade. E várias outras coisas vão acontecendo pelo caminho. Também estarei participando de uma outra festa no dia 12 de dezembro. E a agenda ela vai se formando. Então, se você quiser saber da agenda, manda o seu e-mail alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode falar pelo Skype, Rádio Alquimia, pela fanpage, pelo grupo da Rádio Alquimia também, no grupo na fanpage. Aí sim você pode pedir as informações pelos meus e-mails, eventosprofissionais2010@gmail.com, e pelo meu celular. Quer marcar sua consulta? Quer marcar a consultoria de Feng Shui? Logo estará no YouTube o que é uma consultoria de Feng Shui, como você pode marcar. Então, ligue também, 011 97186 9710. Voltando ao nosso assunto, o homem, como nós falamos, ele tem a capacidade de decidir a respeito de suas atitudes, e o animal não. Os sentimentos do homem, eles são conscientes. O do animal,
ele expressa através do seu inconsciente e dos seus instintos. O homem tem a capacidade de agir por intuição, pois é um ser racional. E ele acumula algumas experiências para que faça com que ele tenha as decisões rápidas. Já o animal, ele não tem o raciocínio para isso. Muitas vezes é a repetição. É como os adestradores fazem. Eles fazem o animal lembrar daquilo, daquela situação e o comportamento, porque é tudo comportamental e acaba modificando o comportamento. O comportamento dos animais não é fruto de um aprendizado consciente e racional. São os reflexos. Você faz isso e ele faz aquilo. Ele repete. É um condicionamento que o homem exerce sobre quando ele está adestrando, conforme as nossas necessidades. Ontem eu estava vendo um vídeo muito interessante, que era para resolver o problema dos animais que ficam, principalmente cachorro que fica sozinho em casa. É um aparelhinho que você, é um motorzinho, alguma coisa assim, que você põe uma bolinha dentro e ele é elétrico, né? E ele joga a bolinha longe. Então o cachorro vai lá, coloca a bolinha dentro do aparelho e o aparelho atira. É como se fosse o mecanismo das bolinhas de tênis, né? Quando você está treinando tênis e que tem aquele motor que você põe a bolinha, vai jogando as bolinhas e você vai com a raquete de tênis rebatendo. Bom, isso eu não sei se tem aqui no Brasil, eu não jogo tênis, tá? Mas a gente vê muito em filmes. Talvez aqui no Brasil seja uma pessoa para fazer esse trabalho para você. Mas é interessante porque o animal, ele aprende, é o condicionamento, ele vai lá e aprende. Então ele sabe que se ele fizer isso, o resultado vai ser aquele. E ele repete. É aquilo que a gente acaba ensinando para ele. A inteligência que a gente diz que o animal tem, na verdade, são seus instintos. E esses instintos, eles são moldados pelo quê? Pelo aprendizado. Esse aprendizado monitorado, aquilo que a gente fica observando. Normalmente a gente não vê os animais melhorando as atitudes, essas atitudes inteligentes. Porque assim, o animal ele aprende. Mas, se ele voltar a viver naquele meio onde não são adestrados, onde é mais rudimentar, eles voltam a conviver, a ter aquelas atitudes. Ele regride. Quando essas pessoas que resgatam aos animais selvagens e acabam indo para locais, santuários, onde eles são cuidados, para o quê? Para ser soltos novamente, da onde eles foram pegos. Mas existem alguns animais que, por causa da deficiência, por causa da maldade do ser humano, maldade do homem, às vezes até caçadores, eles ficam com algumas certas deficiências. E aí eles não vão saber sobreviver. Então, às vezes, eles acabam ficando nesses santuários, nos cativeiros. São bem tratados, os homens, as pessoas tratam deles, os cuidadores e tudo mais. O animal ele vai agir de acordo com o seu ambiente. Se numa casa, vamos falar de gatos, porque gatos, eu entendo de gatos. Pelo menos eu acho que entendo um pouco. Um pouquinho, porque eu estou sempre aprendendo com eles. Se você está numa casa que tem várias pessoas e você tem somente um gato, esse gato, ele vai observar, ele vai pegar, vai reagir de acordo com a atitude de todas as pessoas. Então, não fique bravo se o seu gato ficar estressado, porque ele vai sentir a energia de cada pessoa. No caso das minhas gatas, é muito interessante, porque assim, quando eu faço consultas aqui em casa, elas vão verificar quem está nessa consulta. Se tiver uma energia boa, tranquila, elas se retiram de cena. Se não for assim, ela sentir que não é, porque é instinto.
que tem alguma coisa esquisita, elas ficam presentes. Se for em leitura de carta, elas ficam em cima da mesa. Se for em energização, elas às vezes até rodeiam a pessoa em volta. Elas estão cuidando da energia, porque elas, é o instinto delas falando. Os animais entre si, eles se comunicam, também por instinto. E eles suprem as suas necessidades, a de sobrevivência, a de conservação da espécie. Já o homem, ele se comunica com linguagem criativa, ele desenvolve aprendizado, ele cria ambientes para facilitar o quê? A sua vida, os seus hábitos. Cada um nasceu com aquilo que tem de melhor. Os homens, eles têm comportamentos e sentimentos variados, que podem ser resumidos como fruto assim do espírito. Os animais, eles expressam sentimentos às vezes agressivos, para quê? Por quê? Para se defender, ou defender os seus donos, ou quando eles se sentem ameaçados. E aí que tipo de sentimentos, como eles vão expressar? Eles vão expressar isso. Quando eles estão bem e não se sentem ameaçados, eles expressam o sentimento de felicidade, de bem-estar. Então, nós temos que começar a aprender a fazer essa leitura em relação aos animais. Ser humano, seja um pouco melhor. Pare de fazer tantas atrocidades com os animais. Para de abandonar. Se você não quer mais, então por que pegou? É responsabilidade. Eles vivem bem menos que a gente. Pelo menos os animais domésticos, eles vivem bem menos. E se você não se cuida, vive menos ainda. Porque por amor incondicional ao seu dono, os animais acabam pegando para eles aquilo que seria para o dono ter. Eles acabam tendo doenças, tumores, uma coisa que às vezes, nossa, ele não estava assim, como é que ele ficou assim? Presta atenção, ser humano, você não se diz humano? Às vezes eu tenho vergonha de ser humano. Então eu procuro me melhorar para não ser igualada a todas essas pessoas que fazem essas maldades com esses animais. Como eu já falei, o homem, o ser humano, ele tem alma e é provido de razão. Então, nos dá capacidade para pensar e analisar. Então, presta atenção. Analise as suas atitudes. Seja mais criterioso antes de você tomar qualquer atitude. Já a alma dos animais, ela é provida de um instinto. Eles não raciocinam para viver, mas eles agem de acordo com o comportamento. O instinto é o que Deus determinou para cada espécie. Cada animal tem um tipo de instinto. Lá em Santa Amaro tinham vários gatinhos, né? Tinham 2 gatos pretos que eram muito engraçadinhos. Eles esperavam quando eu chegava para eu dar a comida, colocar comida fresca para eles. E um belo dia, quando eu peguei uma das pequenininhas que tinha lá para castrar, me ligaram que um dos gatinhos lá fizeram maldade e tinham morrido. Foi interessante, porque o outro gatinho preto, ele quando viu, ele ficou uma semana em depressão. Só depois que foi acontecendo as coisas, é que eu fui percebendo, eu fui entendendo qual é a situação que aconteceu. No fundo, porque esse outro gatinho também fizeram maldade com ele, um tempo depois do primeiro. 3 dias antes de acontecer, de fazer a maldade, ele entrava na minha sala de atendimento, ficava olhando para mim, sentadinho no chão, e olhava, encarava, olhava. Eu não soube entender. Ele estava se despedindo de mim.
Porque na semana seguinte, na segunda-feira, fizeram maldade, levaram ele no veterinário, mas o veterinário era só, não tinha condições, não era 24 horas. E eu acabei levando um outro, mas não deu tempo, mas ele me esperou. Eu pedia para ele, fica comigo que eu estou te levando em outro local. Ele olhava para mim e ele tinha me esperado, ele me esperou para poder ir embora. Então tem horas que, se a gente perceber, eles estão falando coisas para a gente, só que a gente não entende. Essa é a intuição que falta. Nossa, se eu tivesse percebido, eu teria levado ele naquele fim de semana para minha casa. E traria, depois da hora que aconteceu, né? Tudo bem que nada acontece por acaso, mas a gente aprende a entender, aprende a ver, aprende a sentir diferente. O homem tem algo a mais que o animal, que é o espírito de vida, dado por Deus. Então a gente compreende uma série de coisas. Embora o homem, nos últimos tempos, ele não respeita tudo aquilo que ele precisaria respeitar. O homem é provido de sabedoria e ele acaba dominando as pessoas, domina os outros seres, domina tudo à sua volta. Os animais, via de regra, eles acabam se submetendo e obedecendo às ordens humanas. Por quê? Porque eles não têm raciocínio. Eles não têm consciência de nada sobre a vida. Então é um crime quando a pessoa larga um filhote ou larga um cachorro que nunca ficou na rua, larga simplesmente na rua. Ele não tem a vivência, ele não tem raciocínio, ele não tem a consciência, ele não sabe que se ele for atravessar aquela rua, pode ser fatal para ele. Ele não sabe. Por quê? Porque ele ficou vivendo, se submeteu vários anos àquela família, àqueles seres que o jogaram fora. Então mude a sua atitude. Mudança é bom. Mudança de atitudes. E depois as pessoas falam, eu não sei como mudar. Comece olhando de uma maneira diferente para os animais. Eu falo para vocês que eu tinha medo de gato. E você fala, nossa, e como você tem gatos hoje? Num dado momento da minha vida, eu resolvi que eu ia pegar um gato, uma gatinha. Era uma gata branca. Peguei. Até minha mãe comentou na época, mas você não gosta de gato? Como você vai pegar gato? E eu falei para ela assim, a gente aprende. Mal eu sabia que eu estava trabalhando vidas passadas. Porque numa certa vida, eu fui comida por leões. Eu era um centurião e fui comido por leões, jogado no Coliseu para ser comido por leão. Muito interessante. E sem saber disso, há 15 anos atrás, quase 20, eu peitei essa energia sem saber sem ter consciência disso. E acabei gostando, deixando de ter medo de gato. Então, muitas atitudes nós temos pela intuição. Então comece a perceber, comece a sentir. Porque os animais também sentem, eles sentem dor, sentem medo, sentem frio. Se um animal te ataca é porque ele está com medo de alguma coisa, principalmente se você é um desconhecido para ele. Presta atenção, gente. Seres humanos, mudem as suas atitudes. Sejam pessoas melhores. Apesar de nós termos diferenças em relação aos animais, eles também fazem parte da criação divina.
Então nós precisamos tratá-los com respeito, com carinho, com atenção. Porque eles foram criados para quê? Para nos beneficiar em todos os sentidos. Assim como a natureza, que foi criada por Deus. E o homem desmata, e o homem judia da natureza. Eu creio que Deus, ele não fica assim grato quando vê os seres humanos maltratando todos os outros seres vivos. Ele criou. E não é justo o ser humano fazer isso com os outros seres. Não é justo você maltratar tanto esses animais. Lembre-se que todos nós, independente de sexo, idade, cor, credo, nós acabamos pagando por essas atitudes. Nós vamos prestar conta para alguém. Então presta atenção. Prestar contas de tudo aquilo que nós realizamos e o que nós não realizamos. O que nós viemos fazer aqui e não fizemos. Todas essas pessoas que maltratam animais ou de alguma forma judiam, começa a perceber como a vida delas começa a andar para trás. Algumas coisas não se realizam. Por que será, não, gente? Por causa das atitudes. Todas as nossas atitudes. Toda ação tem uma reação. Tudo que nós fazemos tem a lei do retorno. Se eu sou o mal, eu vou receber o mal. Se eu sou o bom, eu vou receber o bem em troca. Ainda é tempo de mudar. Comece mudando as suas atitudes em relação aos animais. Todos os animais. Deixe de ser carnívoro. Coma mais legumes. Se nós fôssemos para sermos carnívoros mesmo, nossos dentes seriam iguais a dos felinos. Você já reparou que como os animais têm as presas, os caninos mais pontiagudos? Por quê? Porque é para justamente dilacerar a carne. Cortar. Destruir. E como são os nossos dentes? Nossos dentes estão mais para herbívoros do que para carnívoros. Tudo tem vida. Tenha mais ética nas coisas que você faz. Seja mais amoroso. Seja mais criativo. Amorosidade. Cuide melhor. Se você quis um animal, cuide dele. Dê carinho. Dê atenção. Eles também sentem a nossa falta. Teve um caso de um gatinho no Facebook que foi postado, que ele foi abandonado. Ele e mais um outro. Nossa, ele ficou em depressão, ficou gripado. E o pessoal, os protetores cuidaram dele. Ele é outro gatinho, mas deram amor, deram carinho. E agora eles estão assim, vamos doar, não vamos doar, porque é mais um processo que esse animal pode acontecer com ele, que ele pode vir a ter uma recaída. Ele tem que ser filho único. Então, preste atenção, gente, nas suas atitudes, nas atitudes que você tem com as outras pessoas, nas atitudes que você tem em relação a tudo aquilo que você está vivendo. Seja uma pessoa melhor. Faça de você uma pessoa melhor. Todos nós podemos mudar e podemos ter uma segunda chance. Preste atenção.
Põe a mão na consciência. Ah, não quer? Vai meditar, coloque as questões para você meditar, e as respostas, como você pode fazer, o que você tem que mudar, acaba vindo. Vou passar para vocês de novo o nosso contato, porque o nosso programa está chegando ao fim. Nossos contatos, se você quiser fazer alguma pergunta, você quiser mandar alguns comentários, você quer pedir assuntos, alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode falar conosco pelo Skype, que é a Rádio Alquimia. A fanpage no Facebook, tem o grupo Rádio Alquimia também. Você pode também pedir informações pelo Eventos Profissionais 2010@gmail.com. Pelo meu celular, 11 971869710. Eu também tenho o WhatsApp nesse mesmo número. Você deve estar ouvindo a rádio pelo site. Se você fizer um contato pelo site, você indicando 2 pessoas, e essas pessoas realmente se inscreverem pelo contato, você vai ganhar um brinde. O brinde é surpresa ainda. Logo, a semana que vem, o meu site vai estar com mais atualizações, com mais informações. O site é www.silviacomy.com.br. Semana que vem nós temos mais programas. Lembre-se que na madrugada, alguns dias eu estou deixando a reprise de alguns programas, para você poder ir acompanhando à medida que eu vou editando, eu vou colocando no ar, na rádio. Durante o final de semana sempre tem, na madrugada, algumas reprises e algumas coisas novas também na programação. Se você quiser falar na rádio, entre em contato que eu te passo valores, eu te passo como que funciona isso. E você pode dar o seu recado. Lembra, a rádio é Rádio Alquimia, transformando o seu ser. Então espero que o assunto de hoje mude algumas atitudes das pessoas, que elas passem a tratar com mais consideração e melhor os animais. Eles não são brinquedos. Cuidem dos seus animais agora nesse Halloween. Não deixe ninguém fazer maldade, nem com seus animais e nem com nenhum outro animal que esteja na rua. Animais pretos, brancos. Porque isso é uma ignorância. São almas nobres, assim como nós. Gratidão. E até a semana que vem. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.